Nessa aula nós vamos continuar falando de interpolação polinomial. Na última aula, a gente viu um processo de interpolação polinomial utilizando bases monomiais. Né? Base monomial, eu quero dizer que o φn da interpolação é igual a x elevado a n. Naquele processo, os coeficientes não têm uma relação óbvia com os valores das ordenadas, o que dificulta a interpretação de um problema. Se você quer ter uma função que você pode ter algum insight a respeito do problema que ela está modelando. Tá? Tem um outro ponto fraco esse processo de interpolação, é que se eu adicionar um novo dado, os coeficientes precisam ser recalculados. Eu não posso reciclar o polinômio que eu já tenho de modo a simplificar o cálculo do novo polinômio interpolante. Quando o intervalo de interpolação for muito grande, ou o n, o número de pontos, for muito alto, aquela matriz de Vandermonde da interpolação pode ser extremamente mal condicionada, porque ela envolve potências das abscissas. Então, se você tiver um x moderado e um n alto, você vai ter números muito grandes ali, vai ter um certo desbalanço entre as entradas da matriz, que a solução do sistema linear vai ficar mal condicionada. Né? E se n for suficientemente grande, o custo computacional pode ser significativo, porque resolver aquele sistema custa 2/3 de n ao cubo. Ou a quantidade de memória que eu posso precisar pode ser significativa também. Tá? Então, a interpolação monomial que a gente viu na última aula, ela tem todos esses pontos fracos que eu estou listando aqui. O propósito da aula de hoje é introduzir outros dois métodos de interpolação polinomial que vão contornar esses problemas aqui que eu acabei de discutir com vocês aqui. Tá? Como é que eu faço isso para contornar isso? O segredo vai ser escolher outras bases para a função interpolante. Tá? Não vou usar aquela base monomial mais, eu vou usar bases mais espertas. O primeiro método que eu vou apresentar na aula de hoje é chamado interpolação de Lagrange, e ele consiste em escrever o polinômio interpolante dessa forma aqui. Em vez daqueles φj igual a x elevado a j, eu vou usar essas funções aqui de Lagrange, tá? LJ, e esse n aqui quer dizer que essa função tem grau n. Esses polinômios de Lagrange, eles são definidos pelo produtório desses termos aqui. Você tem uma função de x no numerador, x menos xi, e você faz esse produto aqui para ir no de 0 até n, com i diferente de j, e no denominador você bota a diferença entre dois números, xj menos xi. Pela construção dessas funções de Lagrange aqui, na forma desse produtório, você tem que, se você colocar o valor xi, o valor da abscissa i, daqueles pontos onde você quer obter uma função interpolante, se você colocar o xi de entrada, o LJ vai ser 1 se I for igual a J e 0 caso contrário. Tá? A gente vai ver que essa propriedade lagrangiana aqui vai simplificar muito o processo de interpolação. Por quê? Porque LJ avaliado em XI, se for 1 ou 0, aquela matriz da interpolação vai ser uma matriz que vai ter 1s e 0 só. Ela vai ter 1s ao longo da diagonal principal e 0 fora. Então isso aqui é uma matriz identidade. Uma matriz identidade, se eu quero resolver um sistema que a matriz é a matriz identidade, esse sistema já nasceu resolvido. Né? O valor das incógnitas vai ser exatamente igual aos b's correspondentes, que estão aqui do lado direito. Né? Então esses coeficientes são exatamente iguais às ordenadas. É um sistema linear com uma solução trivial. Né? Cada coeficiente aqui na interpolação de Lagrange é igual ao valor da ordenada dos pontos que você está tentando interpolar. Na prática, a gente não precisa resolver o sistema linear, né? A gente já sabe os coeficientes por essa propriedade teórica aqui de cara. Então, a gente vai construir esse polinômio interpolante de Lagrange por um outro processo que não é a solução de um sistema linear, um processo mais barato. Eu estou pegando aqui agora, nesse exemplo computacional, os mesmos pontos que eu usei na aula passada para calcular aquela parábola interpolante. Né? Eu tinha 3 pontos, eu passei uma parábola por eles na aula passada. Aqui eu vou construir agora o polinômio interpolante de Lagrange. Então, eu vou precisar de 3 funções de Lagrange, L0, L1 e L2, que eu vou construir segundo essa regra aqui do produtório. Após construir essas 3 funções, eu vou construir a função interpolante P como sendo o quê? As ordenadas vezes essas 3 funções aqui, e depois eu vou plotar esse resultado. Vamos lá no Octave. Aqui está aquele programa lá do slide. Eu vou executar ele aqui, vocês vão obter essa figura aqui com 4 curvas. Estão vendo? Você tem o L0 em verde, você tem o L1 em azul, mais claro, e você tem o L2 em vermelho.
O polinômio interpolante em azul aqui, que vocês estão vendo, que passa pelos 3 pontos que eu tenho, ele é uma espécie de mistura desses outros 3. Esses 3 polinômios de Lagrange aqui, que estão traçados com uma curva mais fina, eles são espécies de blocos fundamentais desse processo de interpolação aqui. Você mistura eles de alguma forma e com isso você vai ter o polinômio interpolante, que passa pelos 3 pontos. Tá? Então tá aqui, né? Se você olhar aqui, ó, vamos olhar aquela figura de outra perspectiva aqui agora. Esse aqui é o L2, né? Esse aqui é o L1. E esse aqui é o L0. Quando eu misturo esses 3, ó, eu construo aquele polinômio P de x. E se você olhar os coeficientes que vão resultar para esse polinômio quadrático aqui, que interpola os 3 pontos, você vai ver que esses coeficientes são exatamente iguais aos coeficientes que eu obtive com a interpolação monomial na aula passada. E isso não é uma surpresa, porque na aula passada eu também mostrei um teorema que diz que o polinômio que interpola n mais 1 pontos tem grau menor ou igual a n e é único. Então só tem um polinômio de grau 2 que interpola esses 3 pontos aqui, e é esse que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é só uma outra forma de construir esse polinômio, né? É uma forma que computacionalmente é mais estável que aquela da aula passada. Nesse exemplo que eu acabei de mostrar, eu construí o polinômio interpolante de Lagrange manualmente, né? Mas se eu tiver muitos pontos, pode ficar imprático eu construir todos aqueles L's e depois fazer uma soma deles. Então eu gostaria de ter um processo sistemático. Essa função que vocês estão vendo aqui, ela ajuda nesse sentido. Ela vai construir o polinômio de Lagrange de maneira sistemática e vai avaliar ele no ponto que você quer. Ela recebe as abscissas e as ordenadas dos pontos amostra e um valor x onde você quer avaliar o polinômio de Lagrange. E, através desses procedimentos que vocês estão vendo aqui, ela vai calcular aquele polinômio interpolante e vai avaliar ele no ponto x ou no conjunto de pontos representados por um vetor x que você quer. Eu vou usar isso aqui agora naquele exemplo 3 que eu acabei de fazer, eu estou chamando isso aqui de exemplo 3 revisado. Em vez de fazer aquela construção manual aqui, ó, eu estou colocando os valores das abscissas, das ordenadas, um grid de pontos de 0 a 5, e depois eu vou plotar isso. Então eu vou lá no Octave novamente, fechar o primeiro exemplo aqui, aqui está o exemplo revisitado. Olha aqui. Você tem aquela mesma curva que você obteve por um processo manual antes. Tá? Essa função interp-Lagrange está aqui. E ela é muito útil para calcular pelo método de Lagrange um polinômio interpolante. Algumas observações sobre o processo de interpolação de Lagrange. Agora, os coeficientes têm um significado muito claro. Eles são iguais aos valores das ordenadas. Então, se as ordenadas têm um significado de temperatura, esses coeficientes são temperatura. Tá? Então, a gente acabou de linkar os coeficientes com... a gente está dando uma espécie de interpretação física, biológica, econômica. A gente linkou esses coeficientes com o contexto de modelagem que a gente tem esse polinômio. Agora, se eu adicionar um novo ponto na amostra, eu tenho que recalcular esses coeficientes, né? Eu vou precisar definir um novo polinômio e eu vou ter que recalcular. Eu não preciso resolver um sistema para isso, como eu falei, né? A gente pode recalcular por esse processo que eu fiz aqui. Mas eu não tenho ainda uma forma de reciclar o polinômio que eu já tinha para tentar fazer menos contas, por exemplo. Tá? Ou fazer um processo adaptativo. Eu gostaria de ter um processo adaptativo, que eu botasse um novo ponto, ele pegasse o polinômio anterior, esse novo ponto, e calculasse o novo polinômio. Ele calculasse o novo polinômio como uma forma de refino do polinômio anterior, não fazer o processo todo do zero. Tem como fazer isso, e o processo de interpolação de Newton nos dá uma maneira de fazer isso. No processo de interpolação de Newton, eu vou escolher uma base diferente da que eu usei no monomial e uma base diferente que eu usei em Lagrange. Eu vou escolher uma base assim, a primeira função dessa base é 1, a segunda é x menos x0, a terceira é x menos x0 vezes x menos x1, a quarta é x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2, e a última é esse polinômio que vocês estão vendo aqui. A gente está vendo que o grau está aumentando com a base, mas a gente está fazendo essa base aqui de modo que as abscissas dos pontos que eu tenho sejam raízes desses polinômios, né? Isso vai dar uma certa propriedade de adaptatividade para a gente aqui. A generalização dessas funções base aqui está escrita aqui, né? Essas funções base foram definidas
como esses produtórios aqui de x menos xi, para ir indo de 0 até n-1, né? Se você montar o sistema linear, onde você calcula os coeficientes dessa interpolação aqui, você vai ver que por causa dessa propriedade aqui, deles serem definidos por esses produtos aqui, você vai ter um sistema desacoplado, de certa forma. Ele vai ser um sistema triangular inferior, como vocês estão vendo aqui. E você poderia calcular esses coeficientes simplesmente resolvendo esse sistema linear aqui. Uma substituição progressiva fornece os coeficientes que você está procurando aqui. Tá? Eu vou fazer um experimento computacional aqui com aqueles mesmos pontos e eu vou construir 3 polinômios aqui nesse formato de Newton. Tá? Então, está aqui o exemplo 4, eu vou executar ele, ó, e você vai ter essa figura aqui. Está aqui os pontos. Ó. Esse aqui é um polinômio constante igual a 1, que passa por esse primeiro ponto. Né? Se eu colocar um outro ponto, a interpolação de Newton vai fazer o quê? Ela vai, a partir dessa constante aqui, somar uma correção que vai fazer esse novo polinômio interpolar esse ponto e esse. Está aqui. Ó. E agora, eu quero botar esse outro ponto, ele vai pegar essa reta aqui, vai somar uma espécie de correção nela, que vai fazer ela interpolar não só esses 2 pontos, como esse terceiro também. Forma essa parábola. Tá bom? Olha aqui embaixo, se vocês verem, eu tinha uma constante 1. Eu vou somar ao polinômio P0 uma certa correção, que vai ser 2 vezes x menos 1, e agora eu tenho essa reta aqui. E agora eu vou somar a essa reta aqui uma outra correção, ó, que é C2, x menos 1, x menos 2, que é esse aqui, menos 2 terços de x menos 1, x menos 2, e agora eu tenho essa parábola. Então, a interpolação de Newton, ela tem essa propriedade adaptativa, né? Eu posso colocar um novo ponto no conjunto de dados que eu tinha lá e, sem recalcular todos os coeficientes, obter um polinômio interpolante. Eu simplesmente adiciono uma correção. Se vocês simplificarem essa fórmula aqui, vocês vão ver que é aquele polinômio que a gente já viu nos outros exemplos, né? Porque o polinômio que interpola esses 3 pontos é único. Nesse exemplo, eu novamente construí um polinômio de maneira manual, né? Eu fui programando ele, mas se eu quiser fazer isso de maneira sistematizada, eu vou precisar de uma função interpolante de Newton como essa daqui. Ela recebe como entrada o ponto ou os pontos onde eu quero avaliar o polinômio, as abscissas dos pontos amostra e os coeficientes desse ponto. Agora, esses coeficientes aqui eu posso obter com o auxílio dessa função div-dif, diferença dividida, que é um algoritmo esperto para calcular os coeficientes daquele polinômio lá. Ele recebe os pontos amostras e vai calcular eles fazendo uma chamada tabela de diferenças divididas. Tá? Eu tenho uma outra função aqui que ela calcula a tabela de diferenças divididas, ela incrementa a tabela de diferenças divididas, tá? Com um novo ponto. Imagine que eu tenho a tabela que eu calculei aqui com o auxílio da função anterior e eu preciso adicionar um novo ponto para calcular novos coeficientes. Essa função aqui ela vai incrementar essa tabela aqui com um ponto novo que tem essa abscissa e essa ordenada. Tá bom? Eu vou usar essas funções aqui agora para refazer aquele exemplo 4. Vocês estão vendo aqui agora que eu tenho os pontos. Está aqui, ó, 1, 2, 4, 1, 3, 3. E com o comando div-dif, eu vou montar uma primeira tabela em um primeiro conjunto de coeficientes. Depois, eu vou querer adicionar um novo ponto na amostra aqui, ó, esse ponto 5, 2. E aí eu vou usar esse comando div-dif add para adicionar esse novo ponto à tabela, tá bom? Aqui a gente vai construir uma nova tabela. Aqui está um grid de pontos onde eu quero avaliar o meu polinômio interpolante, e aqui eu vou criar um polinômio interpolante 1, um polinômio interpolante 2 e vou plotar isso. Vamos lá no Octave. Está o exemplo revisitado. E está aqui. Ó. Aqui em azul tem aquele velho polinômio quadrático que a gente já viu nos outros exemplos. Quando eu adicionei esse outro ponto, olha, ele calculou esse polinômio verde aqui, que é cúbico, que interpola os 4 pontos. Vamos comparar os 3 métodos que a gente já viu aqui para interpolação, monomial, Lagrange, Newton. Nessa coluna aqui, eu mostro a forma da função base de cada um deles. Vocês veem que são funções bases diferentes. Aqui tem o custo computacional da construção. O monomial tem que resolver um sistema linear. Então, 2 terços de n ao cubo. Lagrange, eu não preciso
resolver um sistema linear na prática. Eu consigo desenvolver um algoritmo mais esperto, como vocês viram lá naquela função, que custa 2n ao quadrado. E o Newton, ele custa 3 meios de n ao quadrado. O Newton é ligeiramente mais barato que o Lagrange, calcular os coeficientes. Mas, na hora de avaliar, o monomial e o de Newton podem ser avaliados em 2n operações, enquanto que o Lagrange custa 5n. O Lagrange custa ligeiramente mais que o Newton, tanto para a construção dos coeficientes quanto para a avaliação. Agora, quais são as características notáveis de cada um desses processos aqui? O monomial é simplicidade. Conceitualmente, ele é muito simples, né? E para poucos pontos, para valores de abscissas não tão grandes, ele fornece uma resposta muito boa. Agora, ele falta interpretabilidade, estabilidade e adaptatividade. Essas outras características podem ser encontradas nos outros processos. Interpretabilidade, estabilidade no de Lagrange e adaptatividade no de Newton. Tá. Para fechar a aula, eu quero enunciar um teorema que estabelece uma expressão para o erro de interpolação se eu estiver tentando interpolar pontos que foram gerados por uma função contínua. Mais que contínua, uma função de classe Cn mais 1. Tá? Se o polinômio Pn interpola a função f, que é uma função de classe Cn mais 1 no intervalo B, nesses pontos que vocês estão vendo aqui, então o erro dessa interpolação é dado por essa fórmula aqui. Tá? Imagine que essa função aqui representa o processo que gerou os pontos amostras, e eu estou aproximando essa função por esse polinômio de grau n aqui. Tá? O erro dessa aproximação, ou seja, a diferença entre eles dois, ele tem essa cara aqui, ele é um produtório do x menos xi para ir indo de 0 até n, e o coeficiente desse termo polinomial aqui, ele é a derivada de ordem n mais 1 dessa função f aqui, tá? Sobre n mais 1 fatorial. Então, isso aqui é uma expressão para o erro. Se você quiser fazer uma análise teórica de quanto você está errando para interpolar esses pontos aqui, essa fórmula pode ser útil, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente fecha a parte de interpolação desse curso. Tá? Se vocês gostaram da aula, pode curtir o vídeo, compartilhar ele à vontade nas redes sociais, seguir o nosso canal, e eu vejo vocês na próxima aula.